Olá, seja muito bem-vindo a mais um Café com Palavra. E se você puder, eu quero convidar você, como sempre, que você me encontra aqui nesses vídeos, para abrir a palavra do Senhor comigo, ou então que você me ouça atentamente aí. O texto de hoje vai ser o último capítulo do livro de Atos, e a gente vai ler aqui a partir do verso 23, que diz o seguinte: Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes de saírem, Paulo lhes disse essas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a este povo e diga: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: Portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre eles grande discussão. E durante 2 anos, o apóstolo Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e, com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, nós estamos aqui no final da trajetória que o livro de Atos narra sobre o apóstolo Paulo como apóstolo preso na cidade de Roma. Ele havia sido preso em Cesareia, depois de passar 2 anos preso. Na verdade, ele foi preso em Jerusalém, levado para Cesareia, e depois de passar 2 anos preso ali em Cesareia, ele acaba, no momento da sua defesa, apelando para César. Ele faz uma viagem de navio aí, sofre inclusive um naufrágio, acontecem algumas coisas, mas ele consegue chegar em Roma, como o Senhor havia dito para ele. Paulo tinha o desejo de ir a Roma, pregar o evangelho, e ele tinha do Senhor uma palavra de que ele iria a Roma pregar o evangelho. Então, depois de muitos percalços pelo caminho, e talvez não exatamente da forma como o apóstolo Paulo imaginava, mas ali estava ele, em Roma, tendo a possibilidade então de pregar o evangelho. E assim que Paulo chega a Roma e é permitido a ele, pelo próprio César, se instalar numa casa particular, onde ele ficaria no que nós conhecemos hoje aí como uma prisão domiciliar. Depois que Paulo faz isso e ele se instala, ele chama as autoridades judaicas da cidade de Roma. O primeiro objetivo do apóstolo Paulo era explicar para essas pessoas porque haviam sido feitas acusações pelos judeus da cidade de Jerusalém que resultaram na prisão de Paulo. Então ele chama as autoridades judaicas para se explicar, para apresentar a sua defesa, para dizer que contra ele não pendia nenhum tipo de atitude errada ou incorreta que tivesse sido feita contra a palavra de Deus ou mesmo contra o povo de Deus. Aqueles judeus dizem que nem sabiam dessa situação, e o Paulo convida eles para o que seria hoje em dia um cafezinho com bolo, para poder conversar com eles melhor e explicar para eles a respeito da revelação que ele tinha recebido de Cristo e que mudou todo o entendimento que ele tinha daquilo que ele tinha recebido como um judeu até aquele momento. Então, Paulo diz para eles que ele cria, e que a esperança dele era a restauração dos mortos, era o cumprimento das promessas que o Senhor fez para o seu povo e que estavam registradas ali no Antigo Testamento, mas que só era possível viver o cumprimento dessas promessas quando se tinha a real revelação e o entendimento de que todas elas se cumprem em Jesus. Então, Paulo chama aqueles homens para dizer: olha, ele é o cumprimento das promessas que foram feitas aos nossos pais. Ele é o motivo da nossa esperança, inclusive a nossa esperança de que algum dia os mortos ressuscitarão e que nós ressuscitaremos e viveremos uma nova vida.
Só que o texto diz aqui é que isso levantou uma grande discussão entre aqueles líderes judeus que estavam ouvindo Paulo. Alguns deles tiveram o coração deles tocados pela palavra de Deus. Alguns deles permitiram que essa palavra entrasse no coração deles e fosse então descortinando, tirando o véu da incredulidade, o véu do costume, com tudo aquilo que eles conheciam e que achavam que era daquele jeito mesmo. E eles deram essa chance de perceber que não era. Eles se abriram para o novo de Deus, para o entendimento da palavra de Deus, para que a palavra de Deus pudesse frutificar no coração deles. Mas uma grande parte não fez isso. O apóstolo diz, e ele usa Isaías para dizer que aqueles irmãos, eles se recusaram a verdadeiramente ouvir a palavra de Deus, a permitir que aquela palavra, como a semente fértil, caísse no coração deles e produzisse frutos. Eles estavam ali, vendo o apóstolo Paulo. Eles estavam ali ouvindo as suas palavras, ouvindo a palavra do Senhor através da vida de Paulo, mas o coração deles estava fechado. Eles endureceram o seu coração. Eles estavam mais apegados às suas tradições, mais apegados à forma de vida que eles tinham, mais apegados a tudo que eles achavam que era, a tudo que eles achavam que entendiam, a todo o seu conhecimento. Todas essas coisas aos quais eles se apegaram tão firmemente fez com que o coração deles endurecessem e que, apesar de verem, não estavam vendo. Apesar de ouvirem, não estavam de fato ouvindo e não estavam tendo o seu coração transformado pela verdade do Evangelho. E eu acho que esse texto ele mostra para nós uma coisa muito importante para a gente refletir a respeito da nossa própria vida. Será que todas as vezes que a palavra do Senhor chega para nós somos que tipo de pessoa diante da palavra do Senhor? Nesse texto aqui, na verdade, a gente tem 3 reações possíveis que a palavra de Jesus pode produzir na vida de uma pessoa e qual ela deve produzir na nossa vida. Então, a primeira coisa é justamente esses homens que fecharam o coração. Eles não queriam, de fato, ouvir a palavra de Deus porque eles não queriam mudar suas vidas, eles não queriam se comprometer. Era muito mais cômodo ficar como eles estavam. Então, eles se recusaram a verdadeiramente ouvir. É o que a gente falaria de hoje, entrou num ouvido e saiu pelo outro. Porque eles não se importaram em ouvir, em examinar, em entender, porque era mais fácil viver como estavam. E essa é a reação que a gente nunca pode ter diante da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. E ela é aquilo que é capaz de transformar a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes. Mas a gente tem que ter a atitude desse segundo grupo, que ouviu a palavra do Senhor e deixou essa palavra cair no coração deles. E deixou então essa palavra ir germinando, como essa semente que germina, que vai virando a árvore, que vai frutificando, que vai florescendo, que vai produzindo essa transformação. Esses homens permitiram que a palavra de Deus entrasse nas suas mentes e no seu coração. E aí eles saíram até discutindo sobre ela, sobre tudo aquilo que eles não entenderam no momento, porque nem sempre a gente vai entender tudo que o Senhor tem para falar para a gente na hora. O que a gente tem que ter é um coração aberto e uma mente que está disposta a ouvir e buscar do Senhor a direção, o entendimento, o crescimento, dizendo, olha, Senhor, isso aqui para mim está um pouco nublado ainda, mas eu quero que o Senhor me ensine, que o Teu Espírito Santo me ilumine, abra cada dia mais os meus olhos, os meus ouvidos espirituais e o meu coração, para que eu jamais seja insensível à palavra de Deus ou não permita que essa palavra produza aquilo que o Teu Espírito quer produzir em mim. Essa deve ser a nossa atitude, que é a atitude que esse segundo grupo de judeus teve. Mas, na verdade, acho que o maior exemplo desse texto para nós é o próprio apóstolo Paulo. Ele já tinha sido um judeu antes. Ele estava no grupo daqueles que tinham inclusive zelo pelo Senhor, mas que não tinham entendimento. Paulo foi um perseguidor zeloso. Ele achava que ele estava correto na interpretação que ele tinha sobre Deus, até que de fato ele teve um encontro transformador com a presença de Cristo e ele permitiu que as palavras de Cristo que foram faladas para ele entrassem no coração dele, entrassem nos ouvidos dele. Aquela glória foi tamanha que inclusive o cegou. E quando ele foi cegado para as coisas que ele achava que eram, é que ele pôde começar a sua caminhada espiritual naquilo que verdadeiramente era. E aí a gente vê a diferença. O apóstolo Paulo não apenas acolheu a palavra com alegria no seu coração,
Ele não apenas ouviu e enxergou, mas ele pôs em prática. Ele teve uma atitude de fé correspondente. E aí a gente vê então que à medida que ele caminha com Cristo, ele vai sendo transformado nessa caminhada com Cristo, a ponto de ser um homem que estava ali preso por pregar o evangelho, mas a gente não vê ele reclamando, a gente não vê ele se colocando no papel de vítima, a gente não vê ele questionando: Deus, por que eu estou aqui se agora eu sou um servo tão fiel do Senhor? Não é nada disso que ele faz, não. Ele enxerga aquilo como uma oportunidade de Deus. E aí, então, cada soldado com quem o apóstolo Paulo esteve preso, e o apóstolo Paulo tinha uma escolta, então ele sempre era escoltado por, no mínimo, um soldado romano. O apóstolo Paulo enxergou a sua prisão, que seria a situação que a gente veria como mais inóspita possível, como a mais impossível de ser sal e luz. O apóstolo Paulo viu aquela situação como motivo para viver e testemunhar sobre a graça que o alcançou e para fazer Cristo conhecido, para que a vida de outras pessoas fosse transformada como a vida dele foi transformada. Ele também escreveu cartas enquanto estava nessa prisão, como a carta aos Filipenses, uma carta que transborda alegria, transborda fé, transborda amor e transborda esperança, porque é isso que a palavra de Deus faz conosco, quando a gente verdadeiramente se dispõe a ouvir, a enxergar, a deixar ela entrar no nosso coração e a gente se dispõe a ter uma atitude de fé correspondente diariamente, até que a gente vá crescendo e se transformando nesse homem que a gente vê em Paulo. Ele não começou o apóstolo Paulo, ele começou Saulo de Tarso, e à medida que essa palavra foi entrando e ele foi praticando, ele foi se transformando num grande homem nas mãos de Deus. E eu sei que o Senhor tem isso para mim e para você, tem isso para nós no dia de hoje. Então o convite dessa palavra, para finalizar, é que você reflita e peça ao Senhor mesmo para te dar iluminação, se coloque diante da palavra dele, peça a ele para abrir os seus olhos, os seus ouvidos, para alcançar o seu coração, para que você jamais seja insensível à palavra dele, para que você jamais dê as costas para aquilo que o Senhor está falando por você, mesmo que você não entenda tudo no momento. Busque do Senhor essa sabedoria, busque do Senhor essa graça para ser um ouvinte e um praticante da palavra dele. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.